Bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente Ronaldo Deja, saudar a Alice Conrado, vereador, os demais vereadores. Saudar a todos os professores. Vou saudar os que sempre estão vindo aqui. Graça, Deleide, Ana, Toinha, eu só chamo de Clécida, Gildete e tantos outros. Não por desmerecimento, mas por estarem aqui. Eu vou usar hoje a tribuna aqui. Primeiro agradeço ao companheiro André Terto, que vou usar porque nós estamos com a missão desde manhã. E usar aí a única coisa, Vera Lúcia, que eu pedi ontem e hoje a Deus, foi primeiro sabedoria. Segundo, paciência. E terceiro, não me curvar diante daqueles que falam o que eu não falei. Até porque nós temos acompanhado desde o rateio, inúmeras discussões. E eu sempre disse, e desafio quem eu prejudiquei em detrimento de A, de B ou de C. Vocês lembram a mudança do dia 27 que teve o enquadramento dos outros, mas no primeiro momento diziam que todos tinham direito. E só depois do dia 27, quando saiu aquela outra lei, foi que passaram a ter. Veio-se então, depois da aprovação do piso, pelo presidente Bolsonaro, que estabeleceu o piso lá dos R$ 3.800 para os professores com 200 horas aulas. Veja ali, Suelta, que coisa boa. Quanto tempo, Suelta. Você e Marinalva me lembra muito o Cônigo Torres. E hoje eu vou, como tenho tido, buscar a razão. A razão porque, se não fomos à casa enquanto vereadores, procurado pelo Sinteste, em nenhum momento para discutir qualquer que seja o projeto, muitos outros professores, até mesmo filiados do Sinteste, de associação como aqui está Carlos, como a Toinha, que serve de ironia para muitos de vocês, que às vezes chamam até de louca, tiveram o respeito de vir a essa casa para discutir, propor e buscar em nós um meio, porque esse é o papel do povo. Essa casa não é dos 17 vereadores. Entidades pode ser, até porque se sucede às vezes de pai para filho ou até de marido para mulher. Mas essa casa não, é do povo e recebe todos. E aí faço referência exatamente aos inúmeros questionamentos que foram feitos a semana passada. E aí eu desafiava o presidente: cadê o ofício que está solicitando quando disseram que a gente usurpou o direito de vocês de vir aqui à casa? Em nenhum momento. Tinha um evento do governo do estado, sim, terça, quarta e quinta, e tinha uma previsão de extraordinária para a sexta-feira. E por que não houve a extraordinária? Houve, as decisões que foram tomadas na sexta, todos nós respeitamos, do professor não ir para a sala de aula, mas o Sinteste só foi se manifestar depois da nota que o governo saiu na quarta-feira. E aí na quinta, quis, tá certo, jogar a responsabilidade. E aí, Júnior, eu quero te dizer que eu estou aqui para somar. Nós, infelizmente, o que você usou aqui, Vera, essa soma, ela às vezes tem sido feita apenas para vangloriar uns aos outros. Não é o meu caso. Tenho 6 mandatos aqui. Tive voto de professores e de muitas outras pessoas. Voto se ganha e voto se perde. Mas esse nobre amigo de vocês nunca faltou com respeito de nenhum de vocês. E jamais faltarei. Se minha mãe ontem me pedia, e Evani chorava porque você sabe da relação que ela tem com você, que tinha com sua mãe, Júnior, eu não vou de forma alguma adentrar de caráter pessoal. Até porque desafio também a categoria ou a assembleia, em algum momento que eu vim aqui, pedir voto ou condicionar voto a qualquer que fosse o professor. Mantive sempre de cabeça erguida, até porque voto se ganha e voto se perde. Mas isso não diz de muito interesse a vocês, mas é necessário esclarecer, porque infelizmente, eu e Ronaldo Deja, enquanto presidente, na quinta-feira e na sexta, fomos ridicularizados por alguém que não tem a moral nenhuma de falar de mim, nem muito menos de Ronaldo. Mas a cabeça continua erguida.
Vou voltar aqui para o que interessa a vocês. Nós não poderíamos se manifestar e até buscamos, durante todo esse tempo, quando houve, Mauricela, a primeira reunião com Márcia, o único pedido que nós fizemos enquanto vereadores: abra o canal de diálogo com todos os servidores. E pela primeira vez, isso foi feito. Agora, se tinha uma reunião conjunta e lá uma categoria não quis se juntar com a outra, não foi vereadores e não foi Márcia que determinou ou que condicionou a participação da reunião isolada. E você sabe disso, cara. A discussão tinha que ser e deverá ser sempre dessa forma. E nós vamos pautar para que ela exista. Ronaldo, quando convidou com os 17, eu lembro quando André Terto aqui falava que quando tramitasse dessa oportunidade, e o presidente já garantiu. Garantiu porque foi conversado com todos nós. Aqui, Júnior do Sinteste, Tônia do Simpro, Carlos da Prost, Vera do Movimento Livre. Nós não estamos aqui para dividir pessoas. Nós não estamos aqui para jogar o ódio ou um contra os outros. Nós temos uma missão, talvez, de buscar razão, de interpretar a lei que um interpreta de um jeito e outro do outro, mas nós não estamos aqui para tirar pedra em ninguém. E eu peço a vocês que até quando se vota contra ou a favor, se respeita a decisão de cada um. Agora, dividir, mesquinhar, os que estão aqui estão legitimados até 2024, voltarão ou não, isso aí nós não vamos entrar no mérito. E com relação ao projeto, desde quando se colocou, eu vou colocar aqui 5 pontos que foi colocado e que não é verdade. Houve uma discussão a princípio, seu Wellington, com relação ao Cônigo Torres. E quem trabalha no Cônigo Torres sabe que é a escola integral. Mas eu pergunto, e lá tem bons professores, como tem em qualquer lugar. Como tem bons policiais, que eu vejo 2 ali. E tem maus professores? Tem maus policiais? Tem maus médicos? Tem. A questão do ensino integral é que, na lei lá atrás, falava de uma gratificação de 70% para aqueles professores que fossem para lá. É justo. Agora, não é justo você ter 2 situações, ficar com as 2 situações, uma no Cônigo mais 70%, e a outra situação, você pegar um EJA com 4 alunos, com 5 alunos, outro dia que nem vai para a sala de aula. Não é justo um professor que estuda, que faz a especialização, que não pode ingressar no Cônigo porque se acha alguns com direito vitalício. E por isso que o projeto se propõe, para dar oportunidade a todos, que seja submetido como o Estado é, para quem quiser ir para o estudo integral, que faça a sua inscrição. Então ninguém, por si só, disse que ia tirar por tudo. Houve uma discussão preliminar. Houve sim. Do percentual, que até chegou em 30, 40, e depois a prefeita Márcia, quando nos reuniu e disse que manteria, agora mudaria apenas o critério e tudo. E não é vitória de vereador, não é vitória de categoria, é vitória de todos. Porque eu sei que o Sinteste levantou, Carlos levantou e muitos outros. Então esta é a construção que a gente esperava que acontecesse. Então o Cônigo Torres vai ter exatamente isso. Imagine vocês. E aí vocês sabem do que eu estou dizendo, é normal. Quem está lá trabalha e sabe. A gente sabe que nem todos, até mesmo do administrativo. Quem não está hoje no normal, numa escola da São Pedro, que não quer ir para o Cônigo Torres para ter como administrativo, mas quer ir para dar a sua carga horária do mesmo jeito. Quando dá suas 4 horas, 5 horas, sai e vão embora. É correto isso? Então, são pontos que deverão ser questionados. Então, o Cônigo hoje. Falaram também da suplementação, que iam tirar tudo, castrar os direitos adquiridos. O projeto não trata de suplementação. Está do mesmo jeito. Falaram que iam tirar o difícil acesso. Está lá o difícil acesso. Não está sendo mexido no difícil acesso. Falaram que iam tirar o quinquênio. Não. Na outra discussão, os quinquênios permanecem e não foi tirado. O que está se discutindo, inclusive nós levantamos, junto ao jurídico, junto à secretária, junto à prefeita, que nós não poderíamos, entre aspas, mexer num PCC, que se propôs, em 3 anos atrás, mexer, e que não foi mexido. Mas ninguém, nem nenhuma, cara, me permita dizer,
nenhuma categoria também levantou a voz para que fizesse a reforma também do PCC. Se parou e todos cruzaram os braços. Aí a responsabilidade agora é nossa enquanto vereador? E aí, lá na reunião que nós tivemos lá, nós até dissemos, gente, se não vai progredir agora, se discute 23%, porque é exatamente onde vai progredir. Tem muita gente entrando agora, tem muita gente perto de se aposentar do concurso de Augusto César. E essa discussão foi travada em alguns momentos e que deu uma sanada com relação a isso. O que eu quero dizer a vocês é que, quando da interpretação, e aí eu vou, não na razão, vou na interpretação, e aí cada um tem a sua, como cada sindicato tem, com relação à questão do cumprimento da lei. Desde o primeiro dia, Graça, eu disse aqui, gente, se a gente for cumprir apenas a lei, nós vamos estar penalizando todos, inclusive, na sua grande maioria, os aposentados. Não é palavra para agradar, não, é porque era fato. Quando se discutiu a questão de progredir na faixa, e aí que houve uma alteração, que essa alteração antes era de 3 e de 7, e quando foi apresentado, tinha primeiro uma proposta, o sindicato sabe, inclusive quando nós fomos para a reunião na sexta-feira, eu até me surpreendi, e está aqui os vereadores que não me deixam mentir. Eu disse, então quer dizer que a gente vem para uma reunião para discutir algo em que já foi passado para a categoria, então é ponto já para decidir. Eu fiquei triste, eu externei isso, porque disse a Márcia e disse a Cecílio. Mas enquanto vocês estavam reunindo lá, o que tinham passado lá para vocês, a gente ainda não tinha conhecimento, e fomos para uma reunião de meio dia com a prefeita, e lá ela passou, não, nós tivemos uma reunião com 5 representantes, inclusive dos 5, 2 até disseram, o projeto está mais ou menos. Mas lá, a conversa foi outra. Mas teve sim essa reunião e foi entregue isso. E aí foi quando discutimos. Então, sinceramente, tive com a Vani. Ontem, quero agradecer a Vani, ontem os vereadores estavam os outros, eu respeito, em missão, mas a gente vinha trabalhando dados, vinha questionando por que é que está se pedindo a questão dessas informações que eu pedi, que já tinha pedido lá atrás. Seria hipocrisia chegar aqui enquanto vereador, professor, e dizer que tudo é mil maravilha. Tivemos avanços na educação? Tivemos. Mas nós temos algumas coisas que deverão ser refletidas. Nós não podemos continuar com 547 professores no fundamental. Porque se a gente multiplicar por 20, só é dar 10.540 alunos, onde na rede a gente não tem 11 mil para todos. Aí onde é que está aquele número lá, que tem um limite mínimo de alunos para per capita, e o dinheiro que vem, Carlos, é per capita. Nós não podemos mais continuar com 200 e poucos professores, Suelta, de 5ª a 8ª série, onde a quantidade está feita. Então, o que é que se deve fazer? E já foi feito. O governo tem reduzido, eu acho que vocês têm visto em alguns lugares, algumas transferências, algumas permutas de um local para outro. É rever os números. E aí, Márcio já determinou a questão de adjunto que está vendo. Quando eu levantei, meus amigos, aqui no dia a questão dos supervisores, antes de terminar a reunião, eu recebi uma mensagem aqui. Eu disse a ela, até passei para ela a minha tristeza, porque ela estava na reunião, inclusive, reunida com a Prost, e como sempre fazem, falaram o que eu não falei. Usaram dizendo que eu tinha dito que a educação de Serra era um lixo. E eu nunca disse isso a ninguém. A única coisa que eu disse, como estou dizendo, é que ela precisa rever todos os atos da Secretaria de Educação como um todo. Desde a quantidade de contratos, desde a nucleação que a gente, às vezes, até prejudica que ela não aconteça, porque também há interesse. Uma professora me ligou, Suelda, que estava lá no regime, o irmão dela me ligou, pedindo para mim intervir. Aí ela está numa situação no Irmã Elizabeth, que é semi-integral, e com a mesma situação integral também no Condutores. É ser justo eu dizer, eu não iludo, eu não vou iludir, eu não posso fazer isso. Mas isso é fato e todos vocês sabem. Então, sinceramente, o que nós temos que fazer, e está sendo feito, Márcia determinou, inclusive, na última reunião, ela foi muito determinada para consensuar o projeto. O projeto, se é bom ou ruim, ele tinha que ser mandado de alguma forma. Até porque ia ficar sempre no mundo da ilusão, achando que tinha uma coisa e dizendo que não ia ter outra. O projeto está aqui. O prefeito vai discutir a proposta do governo que foi apresentada. Eu sou governo, sim. E tenho buscado, junto a esse mesmo governo com os companheiros, com a contribuição que André às vezes me diz aqui. André, quando falou do condutor na reunião de quinta-feira passada, a primeira coisa que André disse aqui,
Se não rever, eu nem sequer discuto um projeto. Não vou nem discutir voto. Então, algumas coisas que foram colocadas, meus amigos, está sendo visto. E está aí, para que se possa aprimorar cada vez mais. Porque senão, como aí, eu não vou usar da ausência, mas eu tenho um vídeo. A advogada do Sinteste disse aqui um dia que professor, ou que vereadores e que a prefeita Márcia Conrado não estava preocupado com os professores. E aí eu fiquei triste porque a colega foi servidora daqui, conheço uma bela profissional. E eu até respeitei que talvez seja, às vezes, o impulso do momento, que às vezes a gente diz uma coisa sem medir. Se a gente tivesse sem interesse, como dizia que o rolo compressor, que a gente tem 14 ou 17, a gente tinha mando, Gildete, a lei, só para dar o piso sem ver nada, cortando cônigo, cortando suplementação, cortando tudo. Nós não fizemos isso. Márcia não aceitou fazer isso. Márcia começou a ouvir. Agora, entre o querer e fazer, é onde tem o papel, Júnior, seu, de Júnior, de Vera, de coisa de... Não, olha, estão propondo isso aqui, será que não dá para ver um pouquinho aqui? Ontem eu recebi uma planilha com o Vaninho, e ontem nós ligamos para o prefeito Anderson de Jaboatão, falamos com o pessoal de Petrolina, com o pessoal de Belo Jardim, de muitos outros. Então, há uma aproximação de algumas coisas no que foi proposto. A única coisa que não teve clareza, Rosemary me ligava para mim, que chegou em casa, Beta, esposa dele, perguntou qual é o aumento que eu vou ter. E a gente não sabia em termos percentuais, Mauricélio, sinceramente, qual o percentual que tem repassado. Isso é fato. Vamos mentir para quê? Porque a discussão foi fervorosa, saiu, quando saiu nós passamos para ver. Isso é. De fato, o que mudou e que tem a inquietação foi a história dos 3 e dos 7 que se propôs 1,5 e 3,5. Essa foi uma discussão que realmente está deixando a grande maioria inquieta. E deixa inquieta e aí eu faço uma ressalva. Foi isso que eu fiz a Cecília, que para trás ela não podia mexer. E esse percentual, se fosse discutido, porque se nós não discutimos o PCC lá atrás, e não importa de quem foi a culpa, e a culpa é de todos nós, talvez menos de Márcia que assumiu agora, a gente não pode simplesmente facultar agora esse direito de idade. Então, meus amigos, o que de fato está existindo é isso. O Ronaldo já se atendeu o pedido dos 17, dos 16. A discussão está, o projeto está posto aí. As alterações que eu disse a você, inclusive hoje nós vamos digitalizar e deixar à disposição para quem quiser ter acesso. Não está se trabalhando no esconderijo, até porque foi feita até uma minuta de projeto que veio pela primeira vez. Eu estava em Petrolina, chegava para uma reunião, já estava aí. Foi desfeito o projeto e foi colocado. E nós, enquanto governo, os 14, somos igual aos 17. Talvez a gente pondere em determinadas coisas. E é isso que a gente vai buscar fazer. Ponderar e levar e buscar algo. Não se negocia se impondo e nem só fazendo o que a gente quer. O ponto de interseção é quando eu imponho e quando Graça somente quer buscar alguma coisa para que possa, tá entendendo, minimizar as percas dos dois. Porque quando se fala dos percentuais e da lei de responsabilidade fiscal, realmente todo mundo diz, professor não tem nada a ver com o limite da lei de responsabilidade fiscal. E eu até concordo com isso. Mas quando se coloca no limite, você tem que adequar ele de forma a ter entendido tudo. E nós estamos fazendo isso. Márcia tem feito isso. E ela está se preocupando em ter determinação. Então, de mim, não vai ter meu termo. De mim não vai ter conversa, tudo. Vai ter aqui diante de vocês, que a gente possa, Júnior, pacificar uma fala. Que a gente possa, Carlos, que a gente possa, Toninha, que a gente possa, Vera, está aqui para minimizar o tratamento de termo. A gente pegou, eu não tenho nada que esconder. Os colegas talvez vereadores não tenham, porque foi passado ontem, André Maio. Mas nós temos uma escala de quando você joga da forma como está, quase 300, 200 e poucos professores, esses já estão contemplados. Do jeito que a lei está, nos 33 por alguma coisa, na carreira. Aí quando vai para essa mudança que teve, Vera, e aí eu estou colocando isso dos dados que passou, André, aí é onde começa a cair um pouco. 26%, 23%, 18%, 8%, 18%, 11%. E é esse ponto que a gente quer saber. O que é que nós podemos fazer de fato, Carlos, para a gente ajustar um pouco, para que todos
se não todos sejam lineares, porque até quando dá, gente, os 33 direto, alguns professores não atingiam sequer o piso, porque o valor também era muito baixo lá atrás. Quando se dizia que demorava tanto, é exatamente por causa disso, de algumas coisas que tem. Então a gente tem quantos professores estão na primeira faixa, na segunda, na terceira e tudo. O que a gente tem que buscar, nesses dias que sucedem, ironicamente, num período de Páscoa, que não pode ser apenas palavra, um ponto de interseção entre isso. Como é que eu vou dar? Porque, na verdade, qualquer que seja a progressão, o professor que está na ativa, ele ainda vai progredir de alguma forma. Os aposentados não. Aposentado não progride porque o PCC não acolhe. E é exatamente esse ponto que está segurando a discussão, Vera, e que ontem, Vandinho, comemos cuscuz lá em casa com ovo ontem, ficamos até quase 10 horas da noite lá em casa ontem. Liguei para o Ronaldo disse que estava chegando. Então só quero dizer o seguinte a vocês, de que cada um tem um entendimento, cada um faça o seu. O governo está se propondo a dialogar com o FEI, mandou o projeto que aqui está, a gente está debruçado nele. Ronaldo, eu agradeço a você pelo firmar o compromisso que teve com todos e dizer, Vera, como eu disse a Gildete Deleide, o jogo não terminou. Márcia, tanto quanto nós, está preocupada. É tanto que ela cortou. De impacto que era de 400, foi para 806 hoje. E aí, do que se tem de simulação, quanto é que a gente pode aproximar para corrigir essas coisas? E é esse o desafio que a gente tem a trilhar daqui para lá. Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Nós vamos sim buscar a razão mais próxima possível do que tiver e vamos ter um posicionamento. O projeto que foi colocado aí, alguns dados que tinham sido passados, eu não sei se com clareza, mas eu tenho certeza, como são 17, cada um tem direito à voz, pode até ter algum dado que eu não tenha, pode também subsidiar vocês. Mas busque, mas não vamos nos ofender. A gente já vive no mundo, diante de tanta injustiça e de tanta coisa ruim, que às vezes a gente, de onde não espera, a gente ouve uma palavra que não estava preparado para ouvir, e às vezes dói na gente, mas respinga naqueles que estão mais próximos, que são nossos semelhantes. Vou ter a mesma coragem, Graça, que me ligou no sábado. Eu não liguei para tu no sábado porque estava sem cabeça, fazendo conta de trás para frente. Aí Toca do Vale passou lá em casa, que vinha descendo, aí uma pessoa botou, olha a preocupação de Zé Raimundo, até com Toca do Vale na casa dele. A minha casa, entra de Toca do Vale a neto de Alia, que eu comango na casa dele, porque meu pai assim me ensinou. Quem passa lá está para receber. E eu não confundo as coisas. E aqui, minha amiga professora do Bom Sucesso, nós vamos estar. Se tiver que fazer o que pode ser feito, nós vamos fazer. Cada um tem seu limite. E o meu só se estanca no dia em que a gente não puder estiver opinando para tentar buscar esse ponto de equilíbrio. E que aí, Vera, suas palavras não ficam apenas na tribuna. Não se unifique e busque o que a categoria está buscando, o reconhecimento. E vamos desmistificar apenas essa questão de que lei é lei. Porque se ela apenas fosse lei por ser lei, ela é lei do piso. E a lei do piso não atende, como vocês bem colocaram, a realidade dos professores, principalmente do inativo. E essa é a interrogação que fica para a gente questionar. De que forma nós vamos tentar fazer um pouco de justiça para aqueles que foram mais penalizados, que são os inativos da Prefeitura de Serra Talhada. E pode ter certeza que Márcia vai estar olhando para todos vocês. Obrigado.